Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 31 de dezembro, a lição 1 desse novo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, ela tem como título Salmos na adoração do antigo Israel. E a lição de hoje ela está baseada no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, Neemias, capítulo 12, versículo 8, Salmos, capítulo 18, versículo 1, capítulo 30, versículo 1, Salmos, capítulo 92, versículo 1, Salmos capítulo 95, versículo 2, Salmos 105, versículo 2. E o que nós podemos ver durante esses capítulos e versículos, que os salmos do grego, ou Terrilim do hebraico, ele era um livro assim chamado de Tanakh, e também ele é da Bíblia cristã. Ele é o primeiro livro a falar claramente de Cristo, do seu reinado e também do juízo final. Então ele é um livro também de profecias. Ele é o maior livro de toda a Bíblia. E ele constitui 150 cânticos e poemas proféticos que são o coração do Antigo Testamento. E o livro de Salmos ele sintetiza todos os temas e estilos que eram utilizados como inário no Templo de Jerusalém. E na época do povo de Israel, eles usavam os salmos em diversas festas e comemorações, como quando a Arca da Aliança ela foi levada de volta para Israel, na cidade de Jerusalém. O povo de Israel eles entoavam salmos assim, de alegria também quando eles voltaram do cativeiro na Babilônia. E era muito mencionado assim, os salmos como uma gratidão a Deus de ter tirado eles do exílio, por esse Deus que não deixava faltar o alimento para eles, para esse Deus que estava fazendo com que eles voltassem à vida normal. E também nos momentos de livramento assim, eles entoavam muitos salmos, uma adoração, louvor, e também nos momentos assim de alegrias e também de sofrimentos. E durante quase 2000 anos, os salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã, ensinando os fiéis a orarem em resposta a esse grandioso Deus que revelava assim uma confissão, uma glorificação a esse Deus grandioso trino, que é Criador, Redentor e Restaurador. Deste modo, quando nós abraçamos assim os salmos e juntamos-los assim a um amplo grupo assim de pessoas que por quase 30 séculos eles têm baseado seus louvores e orações nessas palavras antigas de Salmos. E isto, desde a história do povo de Israel, reis, camponeses, profetas, sacerdotes, apóstolos, mártires, monges, reformadores e executivos, e até as donas de casa, todos eles se utilizavam de salmos para expressar seus sentimentos.
que também tem sido hoje, né, como se alegrar pela vida e pela respiração espiritual. E assim os salmos foram escritos para o uso privado e na adoração pública. O povo de Israel do Antigo Testamento, eles cantavam hinos de adoração nos templos, né? E como sugerido nos salmos, assim pelas anotações musicais na Bíblia, é mencionado a utilização assim, de instrumentos, que fala lá em Salmos 611, Salmos em melodias também, que está lá em Salmos 9:1, e também para liderança musical, que fala lá em Salmo 8, versículo 1. A escola que Israel e a igreja recorriam para aprender a orar foram as tiradas dos Salmos, que junto com o profeta Isaías, no seu livro, foi este livro mais citado por Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, inclusive como apoio assim, de doutrinas, né, de centrais da fé cristã. Para os primeiros cristãos, a ordem era: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, que está lá em Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Logo então, né, esses, como seus antepassados, judeus, eles ouviram, né, a palavra de Deus nesses hinos, né, nessas queixas, né, instruções, e fizeram deles assim um fundamento da vida e do culto através dos salmos. E assim os salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e o seu Senhor, né? Na Bíblia hebraica, o título do livro de Salmos é Terrilim, ou Louvores, né? E isto reflete, né, o seu propósito principal, isto é, louvar a Deus, né? Vejam a importância disto, né? Já o título em português, como Livro dos Salmos, deriva-se do grego, que é psalmai, né, do grego, que se encontra na Septuaginta, antiga tradução grega, que foi feita entre o segundo e terceiro século, né, antes de Cristo, e foi tirada da Bíblia hebraica. Os salmos, né, eram parte assim importante, né, e indispensável na conotação, né, do povo de Israel. E isto era em tudo, nas dedicações de templos, festas religiosas, procissões, e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 7, o rei Davi encarregou o responsável por música lá do templo, chamado Asaf, e seus parentes, de louvarem ao Senhor com salmos, né, como gratidão a Deus por sua fidelidade e maravilhas, por sua bondade, pela chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. Com os salmos fizeram assim, uma adoração especial e fervorosa e bastante alegre, um culto especial para esse momento, e tudo através de salmos. Já em Neemias capítulo 12, versículo 8, quando os líderes dos sacerdotes retornaram lá do exílio da Babilônia, lá do cativeiro que eles estavam, eles fizeram celebrações, assim, procissões
e eles iam cantando assim, em um grande coral, né, que eles entoavam salmos como adoração e louvor a Deus. Já em Salmos 18:1, Davi, após passar por provações, né, aflições, e quando o Senhor o livrou, né, de uma forma assim poderosa, que ele colocou suas mãos, e, e ele acabou derrotando, né, seus inimigos, Davi demonstra uma gratidão e diz: Eu te amarei, ó Altíssimo. Está lá em Salmos, né? 18:1. Já no Salmo 30, versículo 1, Davi exalta a Deus pela sua vida, porque ele foi maravilhosamente salvo pelas garras do inimigo e da morte, né? E em vários outros salmos, como o Salmo 92, versículo 1, 95, versículo 2, no Salmo 105, versículo 2, nessas ocasiões, motivaram os escritores, né, de Israel a falar do livramento, né, deste povo, como presa do inimigo que eles venceram. E eles estavam assim com bastante alegria, né? E eles cantavam salmos assim até nos sofrimentos. E o que nós observamos na Bíblia, né, e outros eventos, como os cânticos, né, de ascensão, que fala lá em Salmos 120 até Salmo 134, era bem conhecido também como cânticos assim de peregrinação, né? Tradicionalmente cantadas durante as caminhadas, né, na cidade de Jerusalém, nas três principais festas anuais também, como as festas dos pães asmos, né, festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, que está lá em Êxodo 23, versículo 14 até 17, que eram momentos de celebração e adoração. Eles se utilizavam cantando através dos salmos com instrumentação, né, um louvor muito belo. E também havia o Halel egípcio, né, que está lá no Salmo 113 até 118, e também o grande Halel, que está lá em Salmo 136. Era assim um louvor feito pelos judeus de agradecimento, né? Que esse Halel egípcio, ou o grande Halel, ele é de origem hebraica, né? Que eles usavam assim bastante instrumentos musicais, celebrando a vida e também cantando em alta voz, né? Um verdadeiro coral assim. Eles eram executados assim nas três principais festas anuais e também nas festas como a Lua Nova e na dedicação do templo. O Halel egípcio, né, tinha um lugar importante na cerimônia da Páscoa. E os Salmos 115 a 118, no fim das festividades que Mateus fala no seu capítulo 26, versículo 30. Existia também o Halel diário, né? Está lá em Salmos 145 a 150, que foi incorporado, né, nos cultos, né, matinais de consagração, de adoração e comunhão com Deus, e nas orações diárias que eram feitas também nas sinagogas. Vejam, meus amigos, minhas amigas, né, a importância, né, dos salmos, que não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também os instruía como eles deveriam adorar a Deus, né, no santuário e no templo.
E o próprio Filho de Deus, quando esteve entre nós, Jesus, ele se utilizava muito do Salmo 22, que fala lá em Mateus 27:46, onde Jesus fazia orações através disso. Os salmos foram também importantes, né, e significativos na vida da igreja primitiva, né, a igreja dos apóstolos de início, né, que fala em Colossenses 3,16 e Efésios 5,19. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, assim com sinceridade, observando, né, seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que pega um salmo, né, e passa a entender a importância que é um livro desse, que é um livro profético, né, que até Jesus, como nós mencionamos aqui, ele se utilizava nas suas orações, naqueles momentos de entendimento com Deus, de reverência para com Deus, naqueles momentos de sofrimento ou de alegria. Eles entoavam esses salmos. E a pessoa que quando ela é consagrada e aceita Jesus como Salvador, ela passa a fazer isto. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se de salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais dor e sofrimento, não haverá mais perseguições. E lá nós estaremos entoando salmos, né, na grande boda do Cordeiro, que é Jesus, numa mesa grande onde nós estaremos participando disto lá. Onde ali nós estaremos totalmente transformados, onde o pecado não estará mais entre nós. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.